Então, assim, claro, eu vou fazer um passant aqui. As principais apontamentos sobre a Lei Carolina Dickmann eu faço nesse livro aqui, que é um livro resultante da minha dissertação de mestrado. É um livro que eu gostei muito de escrever e certamente quem tiver a oportunidade pode adquiri-lo até pelo site da editora. É um debate bastante enriquecedor e o contexto que eu vou abordar é um contexto que eu também trago no livro, que é justamente essa lógica, né, de penalização que a gente tem no país. Mas não posso deixar de fazer algumas considerações iniciais. Naturalmente, o enfoque do dia, ou seja, 24 horas/7, tem sido justamente a questão hoje envolvendo a invasão, né, a invasão, como dizem alguns, o roubo de dados, né, ou seja, a questão do acesso a dados privados de comunicações de mensageria, e este assunto justamente talvez seja o primeiro a ser debatido em sede de STJ e STF. Porque senão, naturalmente, um delito como o artigo 154-A, cuja pena é extremamente pequena, talvez demoraria 15, 20 anos para chegar a esse tipo de debate em termos do nosso Poder Judiciário Nacional. E nesse contexto, justamente, se discute, né, a questão da exigência de mais atos normativos penais, de melhoria da legislação penal, porque nessa parte e em tantas outras, a nossa legislação penal, na verdade, é um remendo em cima de outro remendo. É uma tentativa de solução em cima de problemas que, na verdade, não são solucionados pelo direito penal. Então, nós temos não só o Código Penal, mas a legislação esparsa, desde o artigo 121 do Código Penal, a possibilidade de aplicação para os crimes cometidos por e na internet, ou seja, os crimes impróprios e os crimes próprios que o Dr. Léo falou. E aí nós temos os principais hoje que a gente vê no dia a dia de uma delegacia de polícia civil, não da Polícia Federal, que é bastante seletiva, né, no processo, porque a lei diz que é seletivo. Se hoje a gente pegar o Código Penal, nós temos ali que mais de 98% dos tipos penais são investigados pelas polícias civis do país, né? Ou seja, e os tipos penais remanescentes e tão ou mais importantes são investigados pela Polícia Federal. E os que mais acontece, que mais são registrados, são justamente as fraudes eletrônicas. Aí a gente tem a questão do furto qualificado mediante fraude, o acesso indevido a contas bancárias, transferência de valores, pagamento de boletos, com várias formas diferentes de se fazer isso, várias técnicas diferentes. A questão do estelionato, por inúmeras maneiras diferentes. Olha, a criatividade humana é muito grande para o processo de enganação. Tanto é que o professor estava sorteando aqui, eu disse, bota aí o número 171, ele não quis falar, mas porque é o delito que talvez seja o de maior incidência hoje no contexto da internet. Depois vem os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e a difamação, naturalmente que são delitos que têm períodos em que acontecem mais, como o período eleitoral. No período eleitoral surgem aqueles famosos dossiês, né, justamente contra o adversário, etc. E tal. Isso sempre gera uma pendenga jurídica e muitas vezes essa pendenga jurídica ela também é em caráter penal. Nós temos a questão da invasão do dispositivo informático, que o Léo mencionou, a pedofilia. Eu coloquei rapidamente a questão de violação do segredo num sentido geral, porque não é só o ambiente corporativo privado que sofre esse contexto, mas também o ambiente corporativo público, e talvez hoje no país a melhor legislação e a mais grave em relação ao funcionário público seja justamente quando ele viola algum dado, quando ele faz alteração e quando ele exige algum valor
para fazer esse tipo de alteração no contexto dos bancos de dados. Então, resumir, tem vários outros, mas só para contextualizar. Em relação ao homicídio e o estupro, né, muito se discutia, quando ministro aula em pós-graduação, eu sempre trago a discussão esse tema, porque as pessoas têm ideia, não, como é que vai ser feita a prática de um homicídio usando a internet, usando a rede de computadores, ou até mesmo a questão do estupro. E hoje nós temos inúmeras, né, possibilidades teóricas em relação a isso. O próprio Léo já colocou uma possibilidade, uma situação fática em relação à questão do homicídio, mas eu poderia citar várias outras, e o objetivo aqui não é dar ideia para ninguém, tá? Não é dar ideia para ninguém, isso aqui é uma discussão acadêmica, até porque a gente trouxe algemas, né? Boa. E minha esposa aqui na frente também é policial, então 3 a gente dá conta. E, geralmente cumpre mandado de busca e apreensão em 3 ou 4, né? Então tá tudo bem. Só tem então, a questão do sinal de marca-passo, que é uma frequência cardíaca, em 2012 um hacker quebrou essa sequência, né, de frequência. A questão dos empreendimentos hoje digitais, casas digitais, prédios digitais, cidades digitais. Tem um filme que faz uma abordagem direta e indireta em relação a isso, que vocês devem ter visto, acredito eu, Duro de Matar 4. Né, ali tem várias possibilidades em um filme, mas que se a gente trazer para a discussão jurídica, da questão da tipificação, hoje é uma plena possibilidade de enquadramento de várias situações, inclusive por homicídio. A questão do controle remoto, né, de veículos ou de aeronaves, inclusive, nós já tivemos situações de hackeamento de aviões, sistemas de aviões, então é plenamente possível. A vulnerabilidade também, né, de aviões, em termos de processos que são efetivados. Se vocês recordarem, né, o YouTube teve um crash num período, quando o primeiro vídeo ultrapassou aquele potencial 1,2 bilhões de visualizações, e o YouTube parou. Por quê? Porque o processamento que eles tinham que dobrar o processamento para justamente fazer com que voltasse. Eles não tinham ideia de que isso poderia acontecer. E isso também se dá em relação a alguns processos, a alguns sistemas que são instalados em aeronaves e veículos. Questão dos hospitais, desligamento remoto, manipulação de posologia médica, etc. Tudo isso pode ser discutido como homicídio. Questão do chamado estupro virtual, entre aspas, assim como pedofilia, não existe estupro virtual no Código Penal, mas existe a abordagem vamos dizer assim, sociocultural disso, principalmente pela mídia. O primeiro caso que surgiu foi no Piauí, ou seja, uma pessoa foi investigada e o juiz decretou a prisão, e no Rio Grande do Sul nós tivemos a primeira condenação. Mas, da forma como está hoje o Código Penal nesse sentido, no artigo 213, eu, pessoalmente, não por ser delegado de polícia, mas também por ser, eu não vejo problema no enquadramento de uma situação, porque, faticamente, nós hoje temos inúmeras situações em que, principalmente a mulher, ela é constrangida mediante violência, mediante grave ameaça, e a violência é psicológica, nesse caso, a praticar algum ato libidinoso do outro lado do computador, sob pena de, se ela não fizer, as imagens, a vida privada dela pode vir a público. E isso, sim, é uma forma de estupro, uma forma de violência, pelo menos no meu ponto de vista. Defendo isso até a morte, né?
Outra questão que eu mencionei, a questão dos crimes funcionais, né, poderia abordar todos, trago uma das primeiras condenações no Rio Grande do Sul, em relação a um servidor de uma companhia estadual de energia elétrica, que, para fazer justamente, ele pegava os débitos referentes a uma determinada pessoa e transferia para uma inexistente, e com isso ele ganhava valores. Mas a gente pode pegar várias outras situações. Inclusive, pesquisaram no site do Tribunal de Justiça, vão ver várias jurisprudências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido. Um funcionário não vou dizer mas de um ente no Estado que eles têm meta, e ele burlava o sistema para dizer que tinha cumprido a meta, para poder receber a vantagem, e, na verdade, faticamente, aquela meta não era cumprida. E a administração detectou isso e processou ele por esse delito, que eu chamo de corrupção eletrônica. Então, várias possibilidades que tem em relação a várias formas de praticar esse delito. É importante que, neste ponto, pelo menos do meu ponto de vista, a nossa lei penal, ela é bem, vamos dizer assim, foi bem organizada, porque a pena pode ir até 12 anos de prisão. E o que dizer da lei Carolina Dickmann, né? Eu costumo brincar, já brinco há bastante tempo. Tem algumas pessoas que não gostam disso, né? já recebi um não aqui, viu? Depois eu vou ser punido em casa por isso. Mas eu chamo de Lei Carol, né, porque quem viu as fotos se tornou um pouco mais íntimo, né? Brincadeira. Mas agora a gente você concorda comigo que a gente vai ter que mudar a partir de hoje aqui, vai chamar de Lei Sobral. Lei Sobral. Mas eu não quero ver as fotos. Mas eu não quero ver as fotos. O que dizer da Lei Sobral, então? Eu divirjo, eu vou deixar a maior parte com o Sobral nesse ponto, mas eu divirjo da forma como o Dr. Léo faz análise. Eu acho que o artigo tem dois verbos bem pontuais, que é invadir e instalar, com finalidades um pouco diversas, com objetivos específicos um pouco diversos. Eu concordo com ele quando ele diz que tem conceitos que são de difícil compreensão ou muito abertos, né, como a questão do próprio conceito de dispositivo informático, até mesmo qual é a amplitude do conceito de mecanismo de segurança. Por exemplo, a gente poderia discutir se o antivírus é um mecanismo de segurança para efeitos da lei. Depende. Se for para um processo de invasão remota, talvez ele possa ser um mecanismo de segurança, mas não para um acesso físico, quando tiver acesso e fizer uma tentativa de invasão bruta, porque ele não vai impedir nenhuma ação humana nesse sentido. Então, acredito que esses dois verbos, o segundo, que é o instalar vulnerabilidades com o fim de manter vantagem ilícita, talvez seja o mais fácil, né, de se trabalhar, mas ele deixou fora, por exemplo, a questão do phishing scan, da pescaria virtual. Então, a pescaria virtual, que não instala nada, que apenas faz a coleta de dados, por si só, né, ou seja, a ação, se não tiver uma sequência, ela não tem punição prevista no Código Penal. Se tiver uma sequência e tiver a obtenção de uma vantagem devida, pode ser um estelionato derivado justamente dessa pescaria virtual, ou até mesmo um caso de furto qualificado mediante fraude. No conceito ali, eu anotei rapidamente aqui a questão das informações sigilosas. Elas precisam naturalmente ser complementadas, mas elas já são complementadas em caráter nacional pela Lei de Acesso à Informação, que tem ali o que é classificado, o que não pode ser classificado. Isso remete também a legislações estaduais. Então, por exemplo, no campo estadual, diz se secretários de Estado, se diretores de departamentos, secretarias,
se chefes de unidades, por exemplo, de forças policiais, podem ou não classificar um documento, se for classificado e se ele for, de certa forma, se isso for vazar de alguma forma. Aí tem. Do ponto de vista privado, informações classificadas, elas têm de estar em regulamentos internos de segurança de informação e também têm de ter um termo de confidencialidade assinado pelo empregador para poder caracterizar não só esse contexto, mas o artigo 153 e 154 do Código Penal, lá os básicos, violação de segredo e violação de sigilo profissional, não recordo qual dos dois, que tem um pontinho nesse sentido. Tá? Então, são esses dados. Eu anotei um outro aspecto aqui, não relativamente à Lei Carolina Dickmann, mas como eu vou abordar outros aspectos na sequência, não posso me furtar de falar da questão de furto de dados. O doutor Léo disse que não existe furto de dados. Vocês concordam com ele? Não, mas aí é furto mediante fraude, tudo bem, mas eu digo furto de dados. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu negocio contigo um contrato via e-mail, passo o telefone, depois via e-mail, a gente manda uma via do contrato um para o outro, acertamos o objeto do contrato e o valor desse contrato. Eu me arrependo deste ato e contrato um hacker para invadir o teu e-mail, apagar todo e qualquer dado relativamente a este contrato eletrônico. Eu tenho um furto em relação a isso? Eu tenho condições de quantificar o valor desse contrato? O valor do contrato. O valor é objeto. Ou mais, se alguém invadir, se alguém acessar o conteúdo da produção de um fotógrafo profissional, que cobra por um serviço, por fotografias, esse dado ele não é quantificado em termos valorativos? E o que diz o artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal? Ele fala da equiparação, né, em relação à energia elétrica ou qualquer outra coisa que se possa atribuir valor econômico. Agora, se for uma foto pessoal minha, dele, nós que não somos profissionais, nós temos possibilidade de quantificar isso monetariamente, fica difícil, né? Mas eu só estou querendo justamente dizer que existem possibilidades teórico-práticas, ou seja, são existentes, e esse primeiro exemplo que eu te dei, ele é um caso prático que nós trabalhamos como furto de dados, porque justamente na época não tinha o artigo 154A, mas existe sim, pelo menos do meu ponto de vista. Que não existe, claro, naturalmente é roubo de dados. A não ser o cara chegar na rua e dizer, me dá teu pendrive, sou pena de ameaça. Aí pode ser um furto de dados, né? Talvez. O outro ponto, né, que eu acho que nós temos uma legislação muito boa, é a questão da legislação em relação à pedofilia, nos seus vários artigos, desde o artigo 240, 241, principalmente os inseridos a partir de 2008, e o complemento que veio em relação a esse contexto da possibilidade de infiltração de agentes policiais na internet para fins de investigar a pedofilia. Então, um aspecto justamente de investigação. Então, nós temos, a partir de 2008, a possibilidade, inclusive, de autuação em flagrante, o que tem sido bastante comum. Se vocês pesquisarem pela atuação não só da Polícia Federal, mas também das Polícias Civis, a Operação Luz na Infância, com várias edições, já teve mais de 500 presos em flagrante, justamente pelo delito de armazenar a pedofilia. Mas o que nós temos para frente, existente do mais novo, e o que temos para frente? Bom, nós temos a questão da pornografia de vingança, que é uma legislação recente, e nós temos possibilidades, né, discussões na Câmara dos Deputados, principalmente, de novos tipos penais na sequência, como o cyberbullying, o stalking, através da internet, e o estelionato eletrônico.
O primeiro deles, pornografia de vingança. Isso começa como? Um hashtag manda nudes. Quem é que aqui já mandou nudes? Além do Léo, Sandra te já mandou, não? Qual é o melhor aplicativo para mandar nudes? Qual é o melhor aplicativo para mandar nudes aí? Me ajudem. Por favor. Oi? Por favor. Léo. Pô, ninguém? Oi? Quem é que falou aí? Quem? Tu já mandou nudes, né? Porque o Signal é um deles, mas o próprio Instagram no direct tem também uma maneira segura. É uma maneira segura, vírgula, com risco. Porque no momento que sai da tua esfera, né, você não tem mais controle, mas sim, é um direito à intimidade que as pessoas têm de se expor, de mandar nudes, etc. e tal. Mas gera justamente a questão da pornografia de vingança, que veio, num primeiro momento, tendo uma proteção, vamos dizer assim, eu chamo de proteção administrativa, porque com o Marco Civil da Internet, em 2014, está havendo a possibilidade da pessoa, né, que teve sua intimidade violada, com uma simples notificação ao provedor de aplicação, onde está hospedada aquela fotografia, aquele vídeo, de ela ser retirada do ar, e se não for retirado do ar, inclusive com responsabilização do dono, né, dessa aplicação, desse site e assim por diante. Então, o Marco Civil da Internet, lá no artigo 21, veio regulamentar isso. E o ano passado, essa pornografia de vingança foi, de certa forma, regulamentada penalmente com a Lei 13.718, trazendo aí uma pena de 1 a 5 anos. Até alguns, se não me falha a memória, eu já li isso, chamam essa lei de Lei Rose Leonel, porque tem a ver com uma apresentadora aqui do Paraná, que lá na primeira década deste século foi vítima de pornografia de vingança. Um empresário, ex-namorado dela, fez a divulgação através de e-mail das fotos dela com um número telefônico, dando a entender que ela era também garota de programa. O cara foi condenado por difamação e injúria, e também teve uma condenação civil, fora o efeito social em relação ao nome dela, né, que ela perdeu o emprego, etc. e tal. Então, ela, a partir daí, se tornou ativista e batalhou para se chegar a este tipo penal. Esse tipo penal, que se transformou no artigo 218C, que tem alguns verbos, né, como a questão da oferta, troca, disponibilização, transmissão, venda, exposição à venda, distribuição, publicação, divulgação. E o que interessa justamente ali? Não é necessariamente a questão de cena de estupro, estupro de vulnerável, mas de cena de sexo que tenha sido feito sem essa divulgação de cena de sexo sem o consentimento da vítima. E se tem uma relação anterior, e é importante esse dispositivo, há um aumento de 1/3 a 2/3. Ou seja, justamente prevendo que a principal causa é justamente o rompimento de relacionamentos, né? Então, a lei veio trazer essa proteção, e vocês viram que, como trata de intimidade, acabou tendo uma pena muito maior que a Lei Sobral, né? Já estou usando essa nomenclatura aí, né? Bom, também trouxe o delito, essa lei trouxe o delito de importunação sexual, né, que é a questão de, não sei se vocês recordam, né, a questão justamente daqueles casos em que homens se masturbavam dentro de ônibus
Isso justamente gerou uma discussão, tá, mas tem tipo penal, pode ser enquadrado aqui, pode ser enquadrado ali, é um ato libidinoso para fins de estupro, não é? Ou seja, gerou uma discussão e acabou entrando nesse projeto de lei também como um tipo penal. Essa importunação sexual, que tem também a pena de 1 a 5 anos, e o artigo 215-A. E também trouxe no contexto a questão do estupro coletivo e corretivo. Vocês se recordam aquele caso do Rio de Janeiro, foi até objeto, acho que foi de Jornal Nacional ou de Fantástico, em que é um vídeo de uma menina sendo abusada por 5, 6, 7 homens, acabou se tornando público, e aí justamente gerou essa demanda. Então o estupro coletivo e também o estupro corretivo, né, que é uma coisa que veio bastante na proteção da comunidade LGBT, acabou sendo penalizado justamente com um aumento de pena de 1/3 a 2/3 referente à questão do estupro propriamente dito, né? E o que mais importante, até eu já tinha escrito isso mesmo antes de sair a lei. Essa lei ela foi logo na sequência complementada, por assim dizer, por uma outra lei que reconheceu a questão da violência psicológica praticada principalmente no ambiente da internet como um dos motivos, né, para a aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de medida protetiva de urgência. Então, isso não estava expresso na Lei Maria da Penha, e como a Lei Maria da Penha tem medidas restritivas, veio a ser incerto como medida expressa. Então, a violação da intimidade também é uma forma de violência psicológica para fins de Lei Maria da Penha. E trouxe também essa lei complementar, aí, que eu chamo de complementar a 3.772, a questão do registro não autorizado da intimidade sexual. Por exemplo, levar uma mulher para um motel e colocar uma filmadora escondida filmando o ato sexual. Ou instalar uma webcam no banheiro, ou seja, várias formas de gravar, de filmar, de fotografar sem autorização da pessoa, uma pena um pouco menor, de 6 meses a 1 ano. E os projetos de lei, rapidamente, eu acho que já passei meu tempo, né? Está tranquilo? Os projetos de lei. Cyberbullying. Quem é que já não foi vítima de bullying? Todo mundo foi vítima de bullying, né? A gente estava fazendo bullying com o Cori hoje, né? Por causa do cabelo dele. Estava de sacanagem com ele. Né? Mas qual é o enquadramento hoje possível na questão do bullying? Algum tipo de crime contra a honra, principalmente a injúria e a difamação, propriamente dito. Tá? Um dos projetos de lei mais importantes está aí, o 3686 de 2015, trazendo justamente o que seria o cyberbullying, o bullying, e depois o bullying praticado via internet, no parágrafo único, mas com detenção de 1 mês a 6 meses, ou seja, um delito, né, em tese, segundo este projeto, penalizado com pouca pena. Mas, se você pesquisar mais a fundo no site da Câmara dos Deputados, vai ver que esse projeto está vinculado a outros 4, pelo menos, e que esses 4 estão vinculados a outros... São 10 projetos de lei sobre cyberbullying, que tem só na Câmara dos Deputados, sem ir no Senado Federal. Mas é uma redação que ficou, vou dizer que eu até gostei da redação, porque ela vem justamente para tipificar o conceito de intimidação vexatória, que é justamente o conceito, vamos dizer assim, eles pegaram lá da psicologia e conseguiram introduzir nessa redação, e também acrescentaram, até em razão de alguns casos no Brasil, a questão do trote estudantil, e o que mais acontece, a questão do suicídio resultante de intimidação vexatória,
que nós temos vários casos no Brasil, né, que realmente precisam de um tratamento, de certa forma, diferenciado, porque senão a gente vai ter vários casos e não vai ter, inclusive, uma punição específica. O que seria o conceito de intimidação vexatória? A ofensa reiterada. Se for em ambiente escolar, tem aumento de pena. Se for por meio eletrônico, a pena vai até 4 anos. Então, ela ficou, de certa forma, uma redação, até pela gravidade. Tem muitas crianças e adolescentes que têm sequelas para o resto da vida em razão desse contexto. No Rio Grande do Sul, o que mais estava adiantando, o que mais está adiantando hoje, em termos jurídicos, não é nem a parte penal, porque, como mostrei para vocês, o tipo penal ainda é um crime contra a honra, mas a questão da condenação pelo juiz, condenação civil. Então, nós temos condenações lá de reparação, ou seja, os pais do aluno ou da pessoa que pratica o bullying escolar ou cyberbullying são condenados a pagar uma indenização para os pais da vítima de bullying, justamente utilizando a questão da responsabilidade objetiva lá do Código Civil, se não me engano, o artigo, não sou civilista, mas acho que é 927 do Código Civil, é isso? Ou 932, não sei, onde também tem a responsabilidade objetiva do empregador em relação ao empregado. É o mesmo artigo ali, um inciso diferente do outro. Tá? Trata do trote estudantil e, como eu disse, a questão do suicídio resultante tem um tópico a mais lá no suicídio. E o cyberstalking, o enquadramento, todo mundo sabe o que é, já stalkearam alguém aqui? Aposto que vocês stalkearam alguém. Já fizeram alguma brincadeira? Cada vez que a pessoa posta uma foto, ficam comentando, zoando com a pessoa. Mas o objetivo da lei não é essa zoação, por assim dizer, mas é justamente a questão da perseguição virtual que acontece principalmente no rompimento de relacionamento, questão de criação de perfil falso com essa perseguição reiterada. Então, nós temos 2 enquadramentos possíveis hoje, que é a ameaça e a perturbação da tranquilidade, e nós temos 6 projetos. Então, o nosso congressista gosta de projeto, né? Desde 2009 ali, nós temos um de 2009 e 4 projetos de 2019. Ou seja, justamente para discutir o assunto. E aí teríamos, segundo essa união de projetos, uma caracterização do delito de perseguição, que é perseguir alguém de forma repetida ou continuada, ameaçando, ou seja, já inseriu nesse conceito a questão da ameaça, a integridade física ou psicológica, etc. e tal. Ou seja, é bastante amplo e vai ter que justamente verificar a situação fática para ter ou não o enquadramento. E o estelionato eletrônico é outro projeto específico, que tem 5 projetos lá e, felizmente, eles estão mandando arquivar todos os projetos, porque entenderam, até pela constitucionalidade de todos os projetos, mas pela injuricidade, ou seja, de não se adequar ao que já tem hoje, basicamente, o estelionato que é cometido com o uso da internet ou da tecnologia da informação, da comunicação digital, ele é perfeitamente enquadrado no que existe hoje já no Código Penal. Nós não precisaríamos de um tipo penal, de um acréscimo especificamente em relação a ele. Tá? A grande questão em relação a isso, que eu deixo aqui para debate, é sobre a guarda de evidências. Acho que alguém falou isso em algum debate anterior, é como ela ocorre. Por que eu deixo isso como um debate, até mesmo para um debate futuro aqui na comissão? Porque não existe regramento na legislação brasileira sobre isso, sobre como guardar a evidência digital.
Tá? Então, esse contexto é extremamente importante ser discutido, pode até ter uma ISO, né, internacional em relação a como é feita a perícia, em relação à segurança da informação, mas em relação à guarda de evidências, não existe um regulamento. O que nós temos mais perto em relação à guarda de evidências, e não são digitais, são analógicas, é o nosso Código de Processo Civil dizendo que para uma fotografia ter validade, nós precisamos anexar ao processo o negativo da foto. E eu acho que uma boa parte de vocês aqui não sabe nem o que é negativo da foto, né? Já nasceram não são imigrantes digitais, são nativos digitais. Então, só que hoje uma foto ela é totalmente digital, e eu acho que a Sleiman falou assim como um e-mail, né, impresso é a cópia, uma fotografia impressa hoje é a cópia da digital. Né? Deixo para perguntas depois, naturalmente, e também porque eu uso, pessoal, os direitos autorais para doação, tá? Doação para os meus filhos. Tem aqui os livros, esse aqui está disponível na internet, tem vários downloads, mais de, sei lá, 3 ou 4 mil downloads já, está disponível lá. E os livros, né, no site, né, estão todos aqui, o material ficou até disponibilizado ali. E mais o livro novo, que já está à venda, não tive nem tempo de fazer o lançamento dele, mas podem adquirir pelo site da Livraria do Advogado, e muito obrigado, aqui estão meus dados de contato, fico à disposição para o debates futuros.